Bom dia. Eu queria dizer que também para mim é um enorme prazer estar aqui participar desse seminário me proporcionou duas coisas muito agradáveis. Uma foi tomar conhecimento desse programa, que é absolutamente bonito, eu diria, e segundo, de poder sistematizar algumas ideias sobre comércio internacional e segurança alimentar, e que vai um pouco no sentido de humanizar um pouquinho o comércio internacional, que às vezes são temas bastante áridos, né? Então, a minha apresentação, de vez em quando, vai estar um pouco... Eu talvez toque em assuntos que já foram mencionados aqui, tá? Mas que eu farei alguns detalhamentos quando julgar necessário, passarei mais rápido em outros momentos, mas que, de qualquer maneira, são importantes para a gente pensar essa relação entre comércio internacional e segurança alimentar. Bom, por que alguém devia falar de comércio? Porque, evidentemente, comércio internacional é uma fonte importante de fornecimento de alimentos para aqueles países que não conseguem suprir toda a sua demanda, todo o seu consumo por alimentos, e, por outro lado, que lhes permite vender possíveis excessos de produção em determinados produtos, né? A minha apresentação, então, vai falar rapidamente quais são as ligações assim, entre comércio e oferta de alimentos. Em seguida, eu vou entrar em algumas experiências mais concretas, começando com a crise recente de alimentos, com um tom talvez um pouco menos otimista do que o que foi dado na primeira mesa, mas que também tem alguma justificativa para essa falta de otimismo. Eu voltarei a esse ponto. Bom, então, como eu já falei, a importação pode permitir um país a complementar a sua produção, complementar o consumo, né? O consumo de um país de qualquer produto seria o quê? O que ele produz, aquilo que ele compra do exterior e retirado a parcela que é exportada, certo? Bom, e aí como é que esses fluxos de importação e exportações afetam a produção de alimentos internamente? Claramente, pode afetar preço e pode afetar quantidade, como o Dr. Eliseu já falou mais cedo de uma forma muito mais clara e direta do que eu vou falar aqui. Os preços nacionais de produtos que são negociados ou não são contaminados pelos preços externos, tá? E esses preços externos, na realidade, eles são contaminados, eles são determinados pelos preços externos de que maneira? Pelos próprios preços externos, né, os preços internacionais, ou seja, você traduz ou você converte o preço internacional da soja para reais e você tem o preço nacional, né? Mas não só isso, você tem o câmbio, que vai te dar um grau de incerteza, dada a volatilidade da taxa de câmbio, ao preço que vai estar em vigor internamente. E ainda tem um terceiro elemento, que são os elementos ligados à política comercial. Ou seja, um país utiliza de tarifas de importação para proteger a proteção doméstica, a produção doméstica, certo? Então, o preço doméstico, o preço da soja, por exemplo, aqui dentro, ou o preço de qualquer outro bem aqui dentro, ele pode ser superior ao preço internacional devido ao imposto que é cobrado na hora que você está importando. Ou seja, a política comercial, ela já pode estar intervindo aqui no preço também, tá? Bom, e a quantidade importada, evidentemente, vai depender dos preços, né, que são dos preços desses produtos.
internacionais e também desses outros elementos, tarifas e câmbios. É claro que tem um outro aspecto ainda, é que depende da disponibilidade de produtos no mercado internacional, mas eu estou supondo que isso já está sendo considerado, está sendo, de alguma maneira, captado nos preços que estão sendo fixados no mercado internacional. Desculpe se de vez em quando eu escorrego para um economês muito... Vocês, por favor, me freiem. A exportação. Como que as exportações vão influenciar, de novo, na oferta doméstica de alimentos? Via preços, tá? E aí a gente já falou sobre isso. E sobre as quantidades, na realidade, é o segundo ponto que eu estou chamando a atenção aqui, e que a gente entra num ponto que é bastante importante, que é, na realidade, o dilema entre que o produtor pode ter de exportar ou de fornecer ou para o mercado interno ou para o mercado externo. Na realidade, se ele tem a possibilidade de vender para o mercado externo, o que ele vai fazer? Ele só vai aceitar vender internamente se ele conseguir se remunerar ao mesmo, no mesmo... Tá bom. Se ele conseguir obter o mesmo rendimento que ele está obtendo no exterior. Tá? Bom, então, o debate sobre comércio e segurança alimentar, sobre a oferta de alimentos, vai se dar via preços ou via oferta. Oferta, em termos de quantidade. Se as exportações elas podem te levar de alguma maneira, se esse dilema entre mercado interno e mercado externo, se ele te leva ao risco de desabastecimento. 2, se você tem um fornecimento de produtos, se você tem uma disponibilidade no mercado internacional de produtos que te permita efetivamente complementar a tua oferta doméstica com produtos importados. E, não menos importante, a questão da estabilidade dessa oferta internacional de alimentos. Tá? Não adianta você...